Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Marques e na aula do Educase de hoje a gente vai ver uma questãozinha sobre produtos notáveis, beleza? Como de praxe, a gente vai primeiro para a nossa sessão do Relembrando. Coloquei aqui dois tópicos que a gente vai dar uma revisada. O primeiro a respeito do assunto da questão mesmo, que é produto notável, e depois uma dica de raiz quadrada para a gente relembrar alguns conceitos bem importantes. Show de bola? Então vamos lá. Produto notável, a gente já viu várias aulas aqui no Educage falando sobre essas propriedades aqui e a gente fala bastante sobre elas porque realmente elas são muito famosas nas questões e são muito importantes. Então, coloquei aqui para a gente revisar o produto notável da soma de dois termos e da subtração de dois termos que estão elevados ao quadrado. Então, o que a gente fala? A soma de dois termos que estão elevados ao quadrado, beleza? A gente refere-se isso aqui como o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Esse é o assunto aqui que o produto notável vai estar tratando, tudo bem? Se você pegar a mais b ao quadrado, o que significa fazer a mais b vezes a mais b, e fazer aquela distributiva do chuveirinho, que é uma dica que a gente dá nas aulas, né? A gente vai conseguir como resultado essa expressão matemática aqui, ó, que significa a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Se você multiplicar a mais b por a mais b, vai resultar nessa soma desses termos aqui, tudo bem? Tem até uma frase clássica que a gente usa, né, que o quadrado da soma é igual ao quê? O primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, em que o primeiro termo é o a e o segundo termo é o b. É aquela frase que todo professor de matemática fica enchendo o nosso saco para decorar, né? Enquanto que o quadrado da diferença de dois termos, a gente fala que é o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tudo bem? Então é isso que a gente vai estar sempre lembrando. O quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o da diferença, a mesma coisa. Perceba que a única coisa que vai modificar é o quê? Esse sinalzinho aqui, ó. Se aqui tiver mais, aqui vai estar mais, ó, vai ser mais 2ab. E se aqui tiver menos, aqui vai estar menos, que vai ser menos 2ab. Tudo bem? Então, esse aqui é o conceito principal do produto notável. Coloquei um exemplo aqui para a gente aplicar essa continha aqui da matemática. Quando a gente bate o olho aqui e percebe, ó, 1 mais raiz de 2 ao quadrado. O que significa isso? É uma soma de dois termos que está elevada ao quadrado. É o que a gente caracteriza como o quê? O quadrado da soma. E é justamente o caso desse primeiro produto notável aqui. Então, se a gente quiser resolver essa operação, o que a gente vai ter que fazer? Pegar o primeiro termo, elevar ele ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos colocar aqui a operação. Ó. Como é que vai ficar? O primeiro termo ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, como a gente viu. Depois, eu vou fazer o quê? Mais duas vezes quem? O primeiro termo, que é 1, vezes o segundo termo, que é quem? Raiz de 2. Legal. E aí, eu vou somar com quem? O segundo termo ao quadrado, que é raiz de 2, tudo isso vai estar ao quadrado. Esse aqui é o resultado do nosso produto notável, só que tem como a gente melhorar um pouquinho essa conta, né? Ó, 1 ao quadrado vai resultar em 1, mais 2 vezes 1 é o próprio 2, raiz de 2, então, mais raiz de 2 ao quadrado. E aí, toda raiz ao quadrado que está elevada ao quadrado, ela vai dar realmente um número que está aqui dentro, que é o próprio 2. Então, o resultado dessa operação nada mais é que 3 mais 2 raiz de 2. Tudo bem? Então, ó, a gente saiu de uma coisa que estava ao quadrado e chegou em um número mais desenvolvido. Todo mundo aqui que não está mais elevado ao quadrado. Esse é o intuito do produto notável, resolver esse quadrado da soma ou, possivelmente, o quadrado de uma diferença. Tudo bem? Então, vimos o exemplo. O segundo tópico que eu gostaria de revisar com vocês é a respeito de raiz quadrada. A raiz quadrada, ela é uma operação que ela vai indicar quantas vezes um termo eu posso multiplicar ele por ele mesmo. Se eu tirar a raiz desse negócio, vai dar esse único termo que eu estou falando. Por exemplo, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é o próprio 2. A gente viu uma regrinha que sempre quando eu tenho um fator 2 aqui e aqui, eu posso fazer o quê? Cancelar esses dois caras. E eu vou pegar sempre o termo que está aqui dentro. Tudo bem? Qual é o sentido disso? Eu estou falando que 2 vezes 2 aqui dentro, se eu tirar a raiz quadrada desse cara, dá o próprio número 2. É isso que quer dizer. Da mesma forma, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 3. Raiz quadrada de 4 ao quadrado é o próprio 4. Então, raiz quadrada de qualquer coisa que está ao quadrado é essa qualquer coisa que eu estou falando. É isso que a gente tem que ter em mente, tudo bem? Então,
Visto todas essas revisões que a gente fez aqui na matemática, agora a gente pode passar para a própria questão. Então vamos lá. Show de bola então, pessoal. Vamos lá. A questão do dia ela vai falar o seguinte: calcule raiz de 4 mais 2 raiz de 3 mais raiz de 4 menos 2 raiz de 3. Tudo bem? Então, no final das contas, o que ele está pedindo? Calcule a soma de dois termos aqui e que cada termo desse está um pouco estranho, né? Perceba que é raiz de alguma coisa e essa alguma coisa é a soma de duas outras coisas. E uma delas é até que é bonita, né? Que é o 4, tem uma raiz própria, inclusive, que é o 2, e depois tem um 2 raiz de 3. Então, eu estou tirando raiz de uma coisa aqui dentro e essa própria coisa tem raiz. É uma coisa meio complicada, né? Se a gente for bater o olho, muita gente pode cometer o erro de querer fazer o quê? A primeira coisa que eu vejo muito comum nesse tipo de questão é a pessoa fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui no cantinho, mas é um raciocínio errado, tudo bem? É falar que raiz de 4 mais 2 raiz de 3 é a mesma coisa que falar que é raiz de 4 mais raiz de 2 raiz de 3. Como se eu estivesse aplicando essa raiz para o primeiro termo e depois essa raiz para o segundo termo. E essa propriedade não existe, galera. Eu não posso distribuir a raiz. A raiz ela está em relação a esse número todo. Ó. Esse número todo, 4 mais 2 raiz de 3, está dentro da raiz. E eu não posso distribuir essa raiz. É um erro muito comum que eu vejo a galera cometer. Então, isso aqui ó, você não pode fazer, tudo bem? Não pense em fazer isso daqui. Então agora a gente vai ter que pensar em um jeito um pouco mais elaborado de conseguir tirar a raiz desse número daqui e desse número daqui. O que a gente vai pensar? Não coloquei à toa todos esses pontos do nosso relembrando. Por que eu falei que era muito importante a gente ter em mente que raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado dá essa coisa? Porque o nosso objetivo vai ser buscar coisas ao quadrado dentro de raízes quadradas, para a gente conseguir tirar a raiz delas. Só que quando você bate o olho aqui, ó, nessa expressão 4 mais 2 raiz de 3, você não está vendo alguma coisa ao quadrado, tudo bem? Você não está vendo um produto notável, você não está vendo a soma de duas coisas e elas ao quadrado. Então, a nossa missão é tentar transformar esse fator A, que eu vou chamar, que é tudo que está dentro da raiz aqui, ó. Tudo que tiver dentro da raiz aqui eu vou chamar de A. E desse lado aqui eu vou chamar de B. Tudo bem? Então, a nossa missão é fazer com que essa expressão que eu chamei de A seja alguma coisa ao quadrado. Porque aí eu vou tirar a raiz dela, a raiz de alguma coisa ao quadrado é essa própria coisa. Tudo bem? Então, a nossa missão é fazer o quê? Tentar transformar isso aqui em uma soma ou uma subtração que esteja ao quadrado, para facilitar a minha conta. Então, o que eu vou ter que fazer? Transformar isso aqui num produto notável. A nossa missão, então, é falar que o valor que eu chamei de A, ele é 4 mais 2 raiz de 3, e eu quero que isso daqui seja um produto notável. A primeira dica que eu dou para vocês é, se só tem soma, 4 mais 2 raiz de 3, a gente vai tentar imaginar o quê? Um produto notável relacionado à soma. Então, a gente vai tentar transformar essa expressão aqui, ó, que não está ao quadrado, não é a soma de dois termos que está ao quadrado, e comparar ela com esse cara daqui. Para esse cara daqui estar relacionado com a soma ao quadrado. Tudo bem? A gente vai ter que forçar a aparecer alguma coisa ao quadrado. De que forma que a gente vai fazer isso? Comparando. Eu não sei qual é o A mais B tudo ao quadrado que resulta nessa expressão. A gente viu que, ó, 1 mais raiz de 2 ao quadrado resulta em 3 mais 2 raiz de 2. O processo que eu quero fazer é justamente o processo inverso, pegar esse 3 mais 2 raiz de 2 e achar quem que é o produto notável relacionado a ele, para quando eu passar a raiz aqui, cancelar. E aí eu elimino a raiz da minha história. É isso que a gente vai fazer. Então, ó, eu vou sair do final, só que o nosso final aqui é 4 mais 2 raiz de 3, e vou comparar ele com o produto notável. Qual o produto notável? O da soma. Então, ó, 4 mais 2 raiz de 3, eu vou falar que é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E eu não sei quem é esse a mais b, a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. Eu só sei que isso aqui resulta em quê? A mais b, tudo isso ao quadrado. Tudo bem? Então, o que eu quero fazer? Eu quero que essa expressão aqui seja alguma coisa que esteja ao quadrado, porque quando eu passar a raiz, vai cancelar todo mundo. Show?
A nossa missão agora é fazer o que então? Achar quem é A e B. Como que eu vou fazer isso? Tentando fazer uma comparação, ó. Agora a gente vai tentar analisar a comparação desse lado aqui da equação com esse lado aqui. Primeiro a gente vai olhar, será que esse 2 aqui, ó, a nossa dica é buscar sempre o 2 vai ser a nossa dica. Ele está aparecendo em algum fator de alguma multiplicação aqui desse lado? Sim, né? Ele está aparecendo bem aqui, ó, o 2 que multiplica o raiz de 3. Então eu vou admitir que 2AB vai ser, essa multiplicação toda vai ser o 2 raiz de 3 e o que sobrou vai ser o 4. Então o que eu vou estar falando? Eu vou falar que 2AB vai ser exatamente 2 raiz de 3. Então, a primeira conclusão que eu vou tirar aqui é falar que esse cara da minha multiplicação é esse cara daqui. Porque tem um 2 multiplicando aqui e um 2 multiplicando aqui. Então, eu vou falar aqui, ó, 2AB é igual a 2 vezes raiz de 3. E agora, o que sobrou? A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, tudo que sobrou desse lado aqui tem que ser igual ao que sobrou desse lado aqui, que é o próprio 4. Então, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 4. Tudo bem? Agora a gente caiu num sisteminha de duas incógnitas e duas equações. Tem como a gente resolver isso daqui? Tudo bem? Mas agora eu vou dar mais uma dica. Como que a gente pode resolver isso rápido? Esse tipo de questão aqui de um jeito rápido. A gente vai sempre comparando um lado da equação com o outro lado da equação. Como que a gente vai fazer isso? Perceba que desse lado aqui, ó, eu tenho 3 fatores. Eu tenho o 2, eu tenho o A e tenho o B. 2 vezes A vezes B. E desse lado aqui, eu tenho apenas 2 fatores, ó, 2 raiz de 3 e mais ninguém. Só que quando não aparece ninguém multiplicando, eu posso forçar a aparecer o número 1, porque multiplicar por 1 é a mesma coisa que não ter esse 1 lá, né, na multiplicação. Então eu vou forçar a aparecer esse 1 aqui, ó, porque não muda nada no nosso problema, né? 2 vezes raiz de 3 e 2 vezes raiz de 3 vezes 1 é a mesma coisa na matemática. Só que agora eu posso comparar as equações termo a termo. Veja bem como vai funcionar, ó. O 2 está desse lado, o 2 está desse lado aqui. Beleza. Agora sobrou uma pessoa para eu comparar com o A e uma pessoa para eu comparar com o B. Será que isso é solução do nosso sistema como um todo? Não sei, mas pode ser que seja. Então eu vou assumir que quem, ó, o A vai ser o raiz de 3 e o B vai ser o 1. Tudo bem? Eu vou chutar essa solução a princípio. Eu vou falar aqui, ó, pela comparação, ó, o A vai ser o raiz de 3. Então, eu vou falar, ó, A é raiz de 3. E o B, eu vou falar que ele é o 1. B igual a 1. Essa primeira setinha aqui vai estar sendo cumprida. Porque, ó, 2AB, se o A e o B for raiz de 3 e 1 respectivamente, esse resultado tá certo, tá de boas. Agora vamos para a segunda flecha, porque essa solução que eu supus aqui, ela tem que cumprir esse cara daqui de baixo também. Se cumprir, quer dizer que é a solução do nosso sistema, e a gente achou A e B e achou quem que é o produto notável correspondente. Vamos ver se dá certo? Eu falei que o A era raiz de 3, né? Então vamos jogar aqui, ó, raiz de 3 ao quadrado, mais o B que eu falei que era 1. Se isso aqui resultar em 4, quer dizer que é a solução do nosso sistema e a gente encontrou A e B. Vamos ver se dá certo? Ó, raiz de 3 ao quadrado dá 3, mais 1 ao quadrado dá 1, tudo isso é igual a 4, então, ok. Achei quem são A e B. E agora eu achei o meu produto notável. Consequência disso aqui, de toda essa história, é que 4 mais 2 raiz de 3 pode ser escrito como A mais B ao quadrado. E quem é A e B? Raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Tudo bem? Essa aqui foi a conclusão que a gente chegou, ó. Muito massa. Da mesma forma que a gente pensou para 4 mais 2 raiz de 3 e montou um produto notável para ele, a gente tem que pensar para o 4 menos 2 raiz de 3 e fazer o raciocínio análogo. Perceba que vai ser bem semelhante, ó. 4, a parte B. A parte B a gente chamou que é 4 menos 2 raiz de 3. E a gente vai ter que relacionar isso aqui de novo a um produto notável. Só que agora um produto notável da diferença, ó. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Menos aqui porque eu tenho um sinal de menos. E tudo isso aqui está relacionado a um produto notável da diferença. Se a gente fizer o mesmo procedimento que a gente fez aqui, a gente vai encontrar uma solução semelhante. Por quê? Eu vou falar a seguinte frase, ó. O 2 ele está aparecendo aqui e eu vou ter que buscar um 2 multiplicando alguém. Perceba que o menos, ó,
o menos apareceu aqui e o menos apareceu aqui. E eu vou comparar 2 raiz de 3 com 2ab, a quadrado mais b quadrado vai sobrar 4. Então perceba que vai ser o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, tudo bem? A gente vai encontrar os mesmos valores de a e b, porque a solução do sistema vai ser semelhante. E aí a gente vai encontrar que o produto notável associado, 4 menos 2 raiz de 3, isso aqui é igual a quem? A menos b, tudo isso ao quadrado. E o a e b são os mesmos valores. Raiz de 3 menos 1, tudo isso ao quadrado. Com essa informação, a gente conseguiu transformar essas duas expressões que não tinham quadrado dentro de uma raiz em expressões que têm quadrado dentro de uma raiz quadrada. O que a gente vai fazer agora? Cancelar a raiz com esse quadrado. Reescrevendo aqui no final, ó, como vai ficar a expressão que a gente tem que calcular? Raiz do valor de a. Só que quem que é o a que a gente achou? Raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Então, ó, é raiz de quem? Raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Esse aqui é a primeira raiz de todos. Mais quem? Raiz quadrada do segundo valor que a gente calculou, 4 menos 2 raiz de 3. Só que 4 menos 2 raiz de 3, a gente viu que vale quanto? Raiz de 3 menos 1, tudo isso ao quadrado. Perceba agora o porquê que a gente fez toda essa construção, ó. Porque quando eu tiver uma raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, o que vai acontecer? Eu vou cancelar esses dois caras, ó. A raiz vai embora com esse 2. Aqui a mesma coisa, a raiz vai embora com esse 2. E agora ficou moleza, né? Eu vou ter que somar duas expressões. Quais são essas expressões? Raiz de 3 mais 1, mais quem? Raiz de 3 menos 1. O mais 1 com menos 1 vai cancelar. E a expressão que ele queria que a gente calculasse lá do início, ó, ela vai resultar em 2 raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Então perceba, qual era o intuito de toda essa construção? Transformar esses caras aqui em quadrados perfeitos. A gente transformou em raiz de 3 mais 1 ao quadrado e raiz de 3 menos 1 ao quadrado, para acontecer exatamente esse cancelamento da raiz com o quadrado. Aconteceu o cancelamento, olha o que sobrou. Uma continha bem bestinha, né? O 1 cancelou com 1, somei raiz de 3 com raiz de 3 e resultou em 2 raiz de 3. Beleza, pessoal? Como a gente está perto da prova do Enem, eu aproveitei para a gente revisar esse conteúdo de produtos notáveis e essa dica aqui, ó, de transformar coisas dentro de raiz em produtos notáveis, em quadrados perfeitos, porque é muito importante para o seu desempenho na prova. Ficar ligado com essas dicas. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado bastante vocês e um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau!